Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 17. Acompanhe comigo a leitura da Escritura nessa noite. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos, por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei. Oi? 1 Coríntios 3, versículo 1 a 17. Agora eu estou no versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifícios de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz, que é santa, que é gloriosa e que pode mudar um coração humano. Oramos para que o Teu Espírito nos ilumine para a compreensão da mesma e para que possamos ver a edificação do Teu povo e também que pessoas possam se voltar para Cristo e para o Teu Evangelho. Ó Senhor, faça a Tua obra nos corações nessa noite. É o que nós lhe pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Gente amada, na Idade Média, alguns edifícios enormes foram construídos em cidades europeias em cima de solos instáveis. O pessoal que trabalha com construção aqui, esse papo é para vocês. Quando você vai construir alguma coisa num solo que ele é instável, está correndo um grande risco, né? Verdade? Durante anos, essas construções, esses edifícios na Idade Média, eles ganharam estruturas magníficas. Torres altas, paredes decoradas, arquitetura impressionante. Mas quando o peso da construção aumentou, e enquanto ia aumentando, começaram a aparecer rachaduras. As paredes começaram a se inclinar, o piso começou a afundar,
Em alguns casos, partes inteiras da construção precisaram ser demolidas. Não importava quão bela era a construção. Se o fundamento está errado, todo o resto pode ficar condenado. Concorda? Então é o que Paulo está dizendo para a igreja nesse texto. Dependendo de onde ou em quem você constrói a sua vida, isso vai determinar o seu futuro. Vai determinar como você vai chegar lá. E Paulo é muito categórico. Se o fundamento não é Jesus Cristo, você vai descobrir quando chegar lá, que lá é lugar nenhum. Paulo está falando para a igreja, está falando para cristãos nascidos de novo. A pregação anterior, para quem não sabe, nós temos aqui algumas marcas para a nossa igreja. Uma principal delas é a pregação expositiva. O nosso intuito, irmãos, aqui na igreja, é a formação bíblica espiritual dos membros. Nós queremos aqui membros que amam a Bíblia, que gostam de ler a Bíblia. E o culto, ele é pedagógico, ele é intencional. Nós desejamos que a igreja gire em torno da palavra, que o culto seja o tempo todo em torno da palavra. É por isso que alguém me perguntou recentemente: pastor, eu queria fazer uma homenagem para alguém. Eu falei: faz nos avisos antes do culto começar. Eu queria chamar à frente aqui para poder mostrar: faz antes do culto começar. Quando o culto começar, só um vai ser visto: o Criador dos céus e da terra. Só um assiste o culto aqui essa noite: o Deus que nos salvou, o Deus que nos criou, o Deus que vai voltar, Jesus Cristo. É a Ele que nós prestamos culto. Ele é o centro de tudo. Por isso que o culto é centrado na Bíblia. E quando o povo canta a palavra, e quando o povo lê a palavra, é como os discípulos no caminho de Emaús, que eu falei pela manhã, não ardia o coração enquanto ele não expunha para nós as Escrituras. Por quê? Porque o Espírito, ele vai gerar vida na igreja, no seu povo, é pela palavra. E o fundamento da igreja não são eventos, não é organizações, não são ministérios. Pedir um favor, lava, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo olhar. E sem sair, esquece. Agora eu vou ter que começar a pregar sem esboço, porque eu não vou conseguir olhar isso aqui. Aí tem que estudar, né, irmão? Se não estudar, como é que faz agora? Se o fundamento não é Cristo, a igreja perde a sua estrutura principal. Pode encher isso aqui de gente, mas se não for gente convertida, gente que sai daqui para viver evangelho, que sai daqui para amar Jesus, que sai daqui para ser reflexo de Jesus para o mundo, se daqui as pessoas não saem para iluminar, para salgar, se elas não saem para servir, se elas não saem para adorar a Deus em qualquer lugar que estiverem, nós estamos aqui perdendo um tempo. Seria melhor agora ver. Não é mais Faustão, né? Agora quem é? Eu não sei quem está domingo agora na televisão da Globo. Eu não vejo a Globo há 10 anos, irmão. Fantástico! Vai para casa ver Fantástico, irmão. É melhor ver Fantástico do que vir a uma igreja e gastar 2 horas sem sair daqui mais cheio do Espírito e mais desejoso de viver o Evangelho onde você está, de modo que todos veem em você que você carrega uma boa notícia, que Deus estava em Jesus Cristo reconciliando com Ele mesmo o mundo inteiro, e você é um reconciliado. Você não é perfeito, você não tem a vida toda arrumada, você não é uma pessoa mais rica, mais próspera, mais abençoada, mas você está em paz com Deus. Você tem paz com Deus, e você tem a unção do Espírito Santo, e você tem alegria no Espírito, e a alegria do Senhor é a nossa força, e tudo nós podemos porque Ele nos fortalece. Nós sabemos ter abundância, sabemos ter escassez, não importa o que venha acontecer, sabemos de uma coisa: Deus é por nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Nada, nada, diga nada, nos separa do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Temos fé, por isso estamos aqui de pé, como nós cantamos essa noite. Porque não caminhamos pelo que vemos, caminhamos pelo que, irmãos? Pela palavra, pelo que cremos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Cristo. Então Paulo está dizendo assim: irmão, igreja de Corinto, não basta boa música, não bastam os programas, não basta uma grande organização, ar-condicionado, elevador na igreja.
na igreja, food truck na igreja. Não adianta ter influência. Não, aqui tem desembargador, aqui tem pastor, mas também tem presidente de não sei o quê, tem advogado não sei da onde e tal. Ó, Vorcário é crente, sabia? Vorcário vivia na igreja. Quer dizer muita coisa não. Paulo está dizendo assim, irmãos, se Cristo não é o fundamento, uma hora tudo, ó, desmorona. Então, alguns movimentos para a gente poder pensar aqui, e aqui a nossa ideia, irmãos, é que eu não invente sobre o texto. Então você vai voltar para a Bíblia, abre a sua Bíblia. É por isso que nós investimos aqui em cada membro uma Bíblia. Domingo que vem vamos receber novos membros, cada um vai receber uma Bíblia, da nova Almeida atualizada, para que nós possamos ler juntos, e nós incentivamos, venha com a sua Bíblia. Cadê os membros da igreja? Levante a sua Bíblia, você que é membro da igreja, levante a sua Bíblia. Nós incentivamos que você venha com um livro. Porque estamos no mundo digital, mas o mundo digital é perigoso, irmão. Porque no mesmo celular que você lê a Bíblia, você vê o Zap. O Satanás, ele tem uma estratégia. Ele tem um demônio do Zap, tem um demônio do Go.com, ele tem um demônio do YouTube, o demônio do Instagram. Aí quando tu tá mexendo na igreja, assim, no culto, aí ele fala assim, agora é a hora de acionar o demônio do Zap. Aí toca assim, trum, aí tu olha assim, não é nada, irmão, mas tu abre e perdeu a palavra. Não é isso? Então a gente usa a Bíblia, a gente usa o livro. Abre o seu livro aí. Mas para quem não tem a versão, nós temos aqui na tela. A tela é para o visitante. O Jonas ficou abandonado ali em cima. E agora, Thalita, ajuda o Jonas lá em cima, aqui tá só, solitário. Coitado. Foi no banheiro? Ah, mas aí agora eu peço o texto, cadê o texto? Jonas não sabe. Jonas, minha esposa vai, nossa diaconisa vai ajudar. Vamos lá. 1 Coríntios 3, versículo 1 a 4, nós já lemos, não vamos ficar lendo novamente. Mas, bom, o texto está falando aqui uma coisa importante. Paulo dá uma dura na igreja, uma admoestação, um confronto em amor. Paulo está dizendo para a igreja, irmãos, olha, vocês têm a mente de Cristo, né? Capítulo 2, versículo de número 16, olha como é que Paulo está positivo. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós quem? Paulo e os coríntios. Ele está falando assim, vocês de Corinto, vocês têm a mente de Cristo, vocês têm o Espírito Santo, vocês são salvos. As coisas espirituais se servem espiritualmente. Não é a sabedoria do mundo que importa, é a sabedoria do Espírito. A pregação é loucura de Deus para o que não crê, mas para o que crê é sabedoria de Deus, é poder de Deus. E ele está falando para a igreja, vocês têm a mente de Cristo. Agora, peraí. Vocês têm a mente de Cristo, Adriano? Eu, porém, irmãos, tenho que falar uma coisinha para vocês aqui, ó. Eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Você vai lembrar, você que está acompanhando aqui a série de Coríntios, 1 Coríntios, a gente começou no capítulo 1, versículo 1. Estamos agora no capítulo 3. Você vai lembrar da palavra pneumatikoi, que significa pessoa espiritual, ou pessoa do Espírito Santo. Esse era o orgulho corinto. Os coríntios estavam orgulhosos, nós somos espirituais, nós temos todos os dons. Nós somos uma igreja vibrante. O culto está lotado. A igreja está pulsando. Mas Paulo está falando assim, olha, eu não estou falando a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas, leia aí comigo um texto, versículo 1. 1 Coríntios 3, versículo 1. Irmãos, eu porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais. Como diga, crianças em Cristo. Então o primeiro movimento que eu quero tratar com vocês é o perigo da imaturidade espiritual. Paulo confronta a igreja direto. Vocês são crianças, vocês precisam de leite. Não dá para dar alimento sólido. Ninguém que eu estou passando por uma situação. Os gatinhos estão lá, né? Aí, enfim. Deixaram 3 lá na nossa porta, adotamos, né? Cuidamos ali, não sabemos cuidar. Estamos apanhando até hoje. Aí quiseram um deles. Eles tinham um cinza e 2 malhadinhos lá. Aí achamos que são fêmeas, né? E o cinza, aí a Thalita quis brincar com os nomes e botou o cinza de Bolsonaro. Aí eu falei que se fosse a outra, fosse menino, botava Lula, mas aí não era, então botamos Janja. E tinha mais uma, eu falei, bota mais uma aí do PT aí, que o Bolsonaro contra o PT vai ficar 1 contra 2. Aí botamos a Dilma. Mas aí o Bolsonaro deu. E infelizmente ele faleceu. Mas a Janja e a Dilma estão firmes lá com a gente. Só que eu falei, aí acabou a graça, porque agora isso aqui está muito progressista, está muito esquerdista. Vamos tirar esses nomes aqui, vamos mudar esses nomes aí, vamos botar outra coisa. Ainda não definimos não. Aí vamos voltar para o nome bíblico, né, irmã? Maria e Isabel, vai ficar bom. Enfim, não, calma. Fala o nome de alguém aqui que é Maria, Isabel, coitado. Mas assim,
leite para beber, gente, elas mamam, ficam às vezes horas para acordar. Quando acorda, só para quando você dá o leite, esquenta lá o negócio, bota um lugar quentinho, também 10 segundos fica bom. Dorme. Aí ela que estava jogando no grupo do Facebook, jogando no OLX, jogando em tudo quanto é lugar, agora está começando a negar. Acostumou. Conseguiu uma fórmula aí, preço de um rim, e aí a fórmula deu certo, elas estão ficando fortes, estão dormindo mais fácil. Aí não quer mais dar não, os dois que adotaram ali, eu não quero mais dar não. Eu também não quero não. Confesso que eu também não quero não. Estou gostando. E gente, pessoas que são crianças, elas não podem comer feijoada. Vai matar a criança, vai matar o bebê. Paulo está falando assim, vocês em Cristo, vocês são crianças. E por que Paulo está dizendo que a igreja é imatura? Por quê? Você consegue perceber no texto? Olha para o texto. Eu não vou inventar não, eu vou pregar a Bíblia. Olha aqui. Versículo de número 2. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda, agora podem, porque vocês já são carnais. Por que, Paulo, eles são carnais? Existe a categoria crente carnal? Irmão, não existe cristão carnal. Ou você é cristão ou você é carnal. Os dois não dá. Mas aqui, na admoestação de Paulo, ele está chamando a atenção para o povo despertar de um pecado que está causando um problema. Não é que eles são literalmente carnais. O problema é que a gente vai ler a Bíblia sempre achando que tudo é literal na Bíblia. Não. Essa é uma linguagem de uma admoestação. Ele está falando assim, ó, vocês são crianças. Opa, criança? Eu? Eles são carnais. Carnais? Eu sou espiritual. Não, você é carnal. Eu sou espiritual. Você é carnal. Eu sou espiritual. Você é carnal. Que é a prova? Versículo 3. Porque se há... Leia comigo, versículo 3, todos juntos, vamos ler? Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Eu percebi que Paulo aqui no capítulo, no livro de 1 Coríntios, ele é muito pastor. Paulo é um pastorzão. E um bom pastor, ele não acusa. Um bom líder não age de forma abusiva, apontando o dedo. Não acusa, não aponta, não precisa. Ele faz perguntas. Porque a boa disciplina é feita por perguntas. Porque às vezes a pessoa está com o coração tão endurecido que você dizer o que você acha que tem que dizer, você só vai ferir e não vai tratar o problema. Paulo está fazendo uma pergunta. Paulo não está afirmando nada, irmãos. Você percebe no texto isso? Percebeu que é uma pergunta? Quem percebeu? Eu e Lúcia, Benilson e irmã. É uma pergunta. Versículo 3. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões? Então aqui veja, o cristão carnal é o cristão influenciado pelo mundo. O cristão carnal é o cristão que a mente dele não é governada nem influenciada pela revelação da Escritura. Ele é influenciado e guiado pelos padrões culturais mundanos. A mamãe não podia pisar no calo do pé dela que ela se vingava. O papai gostava de fazer mutreta. Aí o filhão replica o pecado do pai e da mãe. E está achando que é crente maduro na fé. Mas está só reproduzindo padrões mundanos e carnais. Por isso que isso se torna imaturidade espiritual. A imaturidade espiritual que Paulo denuncia à igreja, em forma de disciplina, em forma de pergunta pastoral, ele faz o povo chegar à conclusão. Porque, peraí, vocês estão divididos entre eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. Vocês estão divididos. Vocês estão tendo preferência entre líderes. Não, hoje eu não vou no culto não, porque o pastor Mike tem língua presa, muito duro pregando, confronta muito, eu não estou afim de ser confrontado hoje não, eu vou ficar quieto, ficar em casa. Deixa eu falar uma coisa para você. Já ouvi algumas reclamações de algumas pessoas aqui, que às vezes não entendem. A gente está no púlpito, irmãos, eu prego a palavra. Eu não tenho necessidade de mandar recado de púlpito, porque isso é coisa de criança. Se eu precisar falar com um membro meu, eu chamo no gabinete e falo. Ou encontro no corredor e falo. Não tenho vergonha nem medo de falar com ninguém. Por quê? Porque eu tenho chamado do Senhor para minha vida. Se eu não tenho certeza do meu chamado, eu não vou subir aqui. Então, quando eu prego aqui, e quando chega aí, e às vezes fere aí, primeiro feriu aqui. Primeiro. Segundo,
Eu não estou dando recado porque eu não preciso dar recado, eu estou falando da palavra. E se não cortar ninguém, tem algum problema também, irmãos. Porque talvez eu não estou aplicando para a minha igreja. Talvez eu não sei o que a igreja está vivendo, eu não posso aplicar a palavra para a igreja. Então cuidado com as más conversações, porque as más conversações, Paulo vai dizer aqui em Coríntios, que acontece o quê? As más conversações corrompem os bons costumes. E uma igreja que tem cultura de fofoca é uma igreja imatura espiritualmente. Eu tenho trabalhado para que nós, quando acabe o culto, nós vamos lá para fora. E eu quero que você, membro, principalmente, vá lá para fora, encontre os visitantes, encontre os outros membros e converse sobre a palavra. Converse sobre o texto lido, sobre a música cantada, sobre a mensagem pregada. Vamos ter conversas como membresia bíblicas, espirituais. Vamos orar uns pelos outros e abençoar a semana uns dos outros. Vamos tornar o pós-culto um ambiente de edificação e extensão do que vivemos aqui. Eu posso ouvir um amém dos membros da igreja? Porque não cabe numa igreja santa, madura, cultura de falação, falatório, de coisa de mexeriqueiro, coisa de fofoqueiro. Porque era o que acontecia aqui. Porque os imaturos não guardam a língua, não sabem usar a língua. Mas aqueles que estão amadurecidos, diz a palavra em Tiago, que aquele que consegue controlar a língua é pessoa perfeita. Ah, irmão, alguém aqui é perfeito? Aqui? Difícil, irmão. Aí temos que cantar aquela música que a gente cantou algumas semanas. Começar em mim quebra corações. A gente não sabe, muitas vezes, lidar com isso. Mas o Senhor nos chama numa caminhada do Evangelho para que nós possamos ser maduros. E quem é maduro, ouve mais, fala menos. Mas Paulo está mostrando para a igreja esse problema. Vocês têm inveja entre vocês. Vocês têm um espírito competitivo. Vocês vão à igreja e quando vocês encontram algumas pessoas, vocês têm um olhar de competição, de comparação. E é sempre se colocando acima do outro. Eu olho para o Sam e me considero superior moralmente ao Sam. Porque o Sam, perto de mim, ele é ele é um ateu. De tão ruim na fé que ele é. Isso é diabólico. Não é verdade, tá, irmão? Só um exemplo. Não é. Aí ficou até nervoso. Falou até Ave Maria, viu? Ficou nervoso. Mas é melhor falar Ave Maria do que tomar o nome de Deus em vão, né? Maria não é Deus. A Bíblia fala que no decálogo não pode tomar o nome de Deus em vão. Mas Maria pode falar Ave Maria, Nossa Senhora. É pecado não. Irmãos, quando o coração da igreja é dominado pelo orgulho, pela competição, isso revela imaturidade espiritual. Paulo mostra nesse confronto com a igreja de Corinto que eles, apesar de terem o Espírito Santo, eles têm o Espírito Santo. Eles tinham. Eles eram espirituais. Então é possível você ser espiritual e ser menino em Cristo. Deu para entender? Por isso que nós lemos Efésios capítulo 4. Tudo está conectado, irmão. Para que nós não sejamos como meninos, levados por ventos de doutrina. E veja, como não somos meninos, como nós crescemos em amor, preservando unidade. Mas a igreja que não preserva unidade é uma igreja imatura. E eu vou começar a fazer uma coisa como pastor, que é urgente. Eu vou ser amigo de vocês que talvez forem tentados a falar de alguém aqui. Quando você, não venha mais falar de alguém para mim. Porque se você vier falar de alguém para mim, eu vou chamar a pessoa na hora. Aí você fala comigo para ela na frente. Tem que acabar com isso. Porque tem que acabar. Para que Cristo seja o fundamento da igreja. E Cristo é aquele que cuida da igreja, não aquele que fere a igreja. E muitas vezes a igreja está se ferindo por causa da imaturidade. E aí cria-se uma cultura e um espírito de competitividade no rebanho de Deus. Aí o povo reclama, poxa, a igreja não cresce. Poxa, a igreja não está avançando. Claro, meu irmão. O povo de Israel também, enquanto Acã estava lá escondendo lá os tesouros, dava para avançar o povo de Israel? Hein, Celso? Até descobrir que Acã escondeu, Adriano. É praga em cima de praga, a gente morrendo, a ira de Deus caindo. O que está acontecendo aqui? Alguém descobriu. Acã guardou os tesouros que Deus mandou não guardar. Arranca o tesouro e arranca Acã da vida. Aí a ira de Deus aplacou. Os coríntios pensavam ser espirituais, pidamaticói, mas não passavam de crianças em Cristo, carecendo de leite, não do alimento sólido. Quando a igreja caminha por categorias humanas e cai no engano maligno de dividir, o Espírito Santo, de maneira até irônica, vai falar o que Paulo falou, porque aquele é Paulo, é o Espírito falando. Parem com isso. Quem é do Espírito e quem tem o Espírito Santo deve simplesmente parar de se comportar dessa maneira carnal
Quem é cheio do Espírito, ou quem tem o Espírito, não entra em mais conversações. Quem tem o Espírito de Deus não entra em fofoca, não participa de fofoca, não espalha fofoca e não ouve fofoca. Amém, irmãos? Deus está falando para nós ou não? E começa de mim para a igreja. A igreja carnal e matura, quando não consegue colocar a unidade acima das divergências circunstanciais. Não tem como evitar divergência, irmão. Irmão, se eu faço uma assembleia para definir esse piso aqui, como é que ia ser? Vamos fazer um cinza. Podia ser um azul. Podia ser um verde fluorescente. Podia ser um vermelho e preto. Aí não, né? Tá feio, né? Sou Flamengo, mas também não é para tanto, né? Aí o varão lá no vigia, preto e branco. Também não. A igreja diverge. As divergências que estão aí. Mas, irmãos, a nossa unidade é mais cara do que as nossas pequenas divergências. Frase clichê, mas que é verdade. O que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Amém, irmãos? Vamos avançar. Versículo 3, 5 em diante. Há um novo movimento aqui, que é o fundamento real da igreja. Havia um entendimento errado do que era a igreja, do que é o ministério da igreja. E Paulo vai corrigir agora nesse capítulo 3. Eu não vou ler o texto aqui nesse momento, porque não preciso. Mas o fundamento da igreja é Cristo. Veja. Paulo mostra para eles que a liderança da igreja não é a figura central da igreja. Pastor não é Deus, irmão. Pastor não é super-homem. Pastor, hoje eu confesso, hoje eu banquei super-homem um pouquinho. Brinquei um pouquinho de super-homem. Porque quer dirigir a Kombi da igreja. Fazer o culto, pregar, cantar louvores. Toquei bateria de manhã. Mazinho não chegou na hora, toquei bateria de manhã. Daqui a pouco eu estou recolhendo a oferta com o Anselmo e com o Benício, estou lá atrás contando a oferta. Daqui a pouco estou vendendo a roupa no bazar. Daqui a pouco o cara nem vai vir quarta-feira que eu vou estar limpando aqui. Aí, gente, não dá. Mas pastor de igreja pequena é assim, mano. Pastor de igreja pequena, se ele ficar em casa só dormindo, depois não anda não. Mas pastor, por mais que ele tenha talento, por mais que ele faça muita coisa, ele não é Deus. Ele não é perfeito. Ele não é super-homem. E ninguém deveria construir a sua relação com a igreja em cima da personalidade do pastor. Aliás, a igreja não poderia ser edificada em cima da personalidade do seu pastor. É por isso que eu defendo o ministério pastoral plural. Eu defendo uma igreja governada por pastores, não por um pastor. Eu defendo um púlpito descentralizado. Semana que vem eu prego. Na outra semana prega Jonas e Gerson. E se deixar, daqui a um tempo eu vou cada vez mais incentivar. Porque eu quero formar pastores aqui na igreja. Sabe por quê? Porque eu creio que é assim que a igreja caminhou desde o começo. Se você ler Atos capítulo 20, você vai ver lá que a eleição era feita de presbíteros, que eram pastores. Bispos, pastores. Por quê? Porque muitas vezes a igreja dá muito poder para um homem que não sabe lidar com o poder. Aí esse homem começa a usar o poder para o mal. Não é porque ele é mau, é porque ele não sabe lidar com isso sozinho. Tem que ter alguém para freá-lo. E uma boa liderança é uma liderança que as pessoas elas compartilham suas fraquezas, suas vulnerabilidades. Assim como um bom líder tem uma boa reputação e tem que ter, um bom líder também tem vulnerabilidade, tem que ter. A pior coisa é você ter uma imagem do pastor de perfeição dele. O dia que você descobrir o pecado dele, tu vai sair da igreja. Mas sabe por quê? É porque a tua expectativa sobre ele era muito elevada. Ele nunca prometeu ser o que você imaginou que ele fosse. Mas quando você descobriu que ele era só gente igual a você, você se frustrou com ele. Mas aí isso é a visão de ministério errada. Paulo está falando assim, olha, Paulo e Apolo são um. Volta para a Bíblia. Versículo 5. Quem é Apolo? E quem é Paulo? São, diga alto, servos. Quem é o líder? O líder é um? Diga! Servo. Acho que não sai, irmão. O líder é um? Servo. Líder não é senhor. Não é dono. Não é chefe. Não é patrão. É servo. Por quê? Porque, irmãos, quando a igreja cresce, quando a obra cresce, quem dá o crescimento é Apolo ou Paulo?
Paulo vai falar, ó, versículo de número 6. Paulo, plantei, Apolo regou. Mas só plantar e regar resolve? Tem que crescer. Quem dá o crescimento? Deus. Porque o fundamento da igreja é Deus, é Cristo Jesus. E quem dá crescimento real para a igreja é Deus. E se não for Deus, a igreja vai estar cheia de bode, sendo entretido por pastores doentes. Porque ele está recebendo um monte de gente que ele não sabe nem quem é. Lá na frente a conta chega. O problema de muitas vezes a membresia não ser bíblica é que você ajunta muita gente, só que tem muita gente que não é convertida. E essas pessoas, elas não vão servir, não vão trabalhar, vão dar trabalho. Porque elas não sabem se relacionar, elas não sabem se submeter à autoridade, elas não sabem servir, elas não sabem ser cuidadas. Tem gente que não sabe ser pastoreado. Não sabe o que é prestação de contas numa igreja. Aí você já ouvi aí pessoas que vieram de igreja que não presta conta do dinheiro que usa. Ah, pastor, vem de uma igreja aí que faz um monte de obra, que você não sabe nem de onde vem, para onde vai, para quem vai. Aí tem ministério que tem gente que ganha, tem gente que não ganha, que não sabe de nada. Deus abençoe você nessa igreja aí, mas eu vou te falar uma coisa. Eu não me vejo mais num ambiente onde nós não podemos ser transparentes, irmãos. Por isso que a gente vai ter, nosso segundo tesoureiro, a gente vai ter a assembleia semana que vem para prestar conta da obra. E nós temos discriminado, para que você mesmo que quiser saber o discriminado, quanto foi 10 centavos para aquilo ali? Vai ver, se quiser ver, você vê com um tesoureiro. Sabe por quê, irmão? Isso é cultura, isso é ministério. E quando não há seriedade, as coisas perdem a sua direção. Paulo está falando assim, irmãos, para de ficar olhando para líder, porque líder é servo. Ele usa duas imagens aqui, imagem da agricultura, né? Como nós falamos. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Ele vai usar mais uma figura, que é a figura da construção. Versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus. Nós somos trabalhadores. Nós somos construtores. Cooperamos no trabalho de Deus. E vocês são lavoura, que é uma linguagem agropastoril ou de agricultura, mas edifício, que é uma linguagem da construção. Vocês, a igreja, tem esse adjetivo. Edifícios de Deus. É por isso que nós cremos que a palavra edifica. O edifício, ele cresce, ele se levanta. Então Paulo está falando isso, irmãos. Eu plantei num fundamento, mas o fundamento não é minha personalidade, o fundamento não é meu carisma, o fundamento não é minha sabedoria, não é minha eloquência, o fundamento é Jesus Cristo. E aí a igreja está sendo levantada. Para essa igreja de Jesus, as portas do inferno não podem prevalecer. Para a gente poder terminar, do 12 ao 17, tem um terceiro movimento, que é um teste final de Deus aqui para os coríntios. E Paulo vai falar assim, ó, versículo 12. E se alguém edifica sobre o fundamento, e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, aí ele fala madeira, feno ou palha. Vamos separar aqui o ouro, porque assim, são materiais diferentes, tá? Ouro, prata, pedras preciosas é um material. Madeira, palha, feno é um outro material, ok? A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, com D maiúsculo, dia do juízo, do retorno de Jesus, juízo final, o dia que Paulo já está citando também desde o primeiro capítulo, vocês têm todos os dons, parabéns, enquanto aguardam a revelação de Jesus Cristo no dia do Senhor Jesus Cristo. O dom serve à escatologia, ao fim dos tempos, não serve ao ministério pessoal do pastor fulano que tem um ministério de cura. Não, vou na igreja do fulano, que o fulano não tem um ministério de cura. Aí ele cura todo mundo. Aí geralmente esse camarada, eu me lembro que uma época na minha vida, eu era um itinerante no Ministério da Palavra. Já era jovenzinho, 20 e poucos anos, já estava pregando, pregava no trem, pregava na praça para os moradores de rua. Eu me amarrava de pregar a palavra. E uma irmã me chamou para pregar na Vila Vintém, no quintal dela. E ela falou assim, você pode pregar aqui no meu ponto de pregação da minha casa? Eu posso. Cheguei lá, era ela e eu. E para quem não conhece a Vintém, a favela, meu irmão, funk o dia todo. E o barulho. E eu, rapaz, bom, pregar a palavra para as pessoas passar pela rua.
Aí de repente chegou uma irmã que tinha um ministério, através de um dom espiritual, ela tinha um dom espiritual. E ela começou a trazer já algumas pessoas com ela, de repente ela começou a fazer ali com um, com o outro. Resumindo, em uma semana, 2, 3 semanas, essa irmã estava com a casa cheia de gente. Até porque o povo gosta de milagre, irmão, gosta de revelação, gosta de um... O povo só não gosta muito de Bíblia. Aí vocês ficam ouvindo assim e falam, pastor, é duro demais, né? Gente, não é dureza não, gente, não é dureza não. É que assim, o Senhor me dá a palavra, me dá às vezes os exemplos, porque esse exemplo mesmo, ele é tão sintomático, porque essa irmã começou a encher o trabalho, daqui a pouco a irmã chegou e falou assim, minha irmã queria marcar uma reunião contigo. E eu toda semana indo lá. Aí começou na minha pregação, ia 2 pessoas, e eu abri a Bíblia e ia pregando. A irmã já tinha um pandeiro, tinha um marido e já estava começando a encher. Daqui a pouco, nada contra, tá? Pelo amor de Deus. Eu fui batizado na Assembleia de Deus. Daqui a pouco a irmã, vamos conversar, porque irmã, estou precisando do ministério, né? Preciso avançar no ministério aí. Para eu continuar aqui, a irmã vai ter que chegar com uma oferta daqui para frente de R$1.000. Se não tiver R$1.000, irmão, eu vou ter que ir, porque já tenho 3 tem lugar me chamando na baixada, eu vou ter que ir para lá. Acabou o trabalho. Mas não é para evangelizar quem tem? Irmão, Paulo está falando para nós assim, olha, Deus vai colocar o fogo dele naquilo que você faz, naquilo que eu faço. Se o que você faz é ouro, o fogo destrói o ouro, Adriano. Márcia, destrói o ouro, destrói a prata. Irmão, o fogo purifica o ouro. Mas e a palha? O fogo faz o que com a palha? Tem gente que está na fé. Escuta isso, eu vou terminar agora. Fechei a Bíblia, vou terminar. Se eu fechei, irmão, é porque acabou. Tem gente, eu vou resumir esse final, você lê com calma depois do texto. Paulo vai falar assim, tem gente que vai ser salvo como que pelo fogo, passando pelo fogo, não é isso? Não é isso que está aí? Versículo o quê? 17? Qual é o versículo? Eu não vou mais não. Abre a sua aí. Pregador engana você, rapaz. Ele fala que vai parar, tem mais 1 hora vindo aí. Então eu vou parar mesmo. Versículo 17, é isso que está falando? Não. Vou 16. Vai voltando. Ah lá. 15. Olha o 15 ali, ó. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo. Ele está falando assim, a palha queima. Tem gente que vai chegar no céu e não vai ter recompensa, porque tudo que fez foi palha. Aí, já viu aquela pessoa que estava em casa e começou um incêndio na sua casa? E saiu correndo assim, e o fogo se alastrou, perdeu móvel, perdeu bolsa, roupa, cama, perdeu um monte de coisa, né? Mas salvou a vida. Tem muito crente que vai chegar lá no final, passou pelo fogo assim, ó. Chegou a queimar um pouquinho a perna aqui, foi salvo. Entrou no céu. Mas e o fruto? Era tudo palha. Porque era fruto de vaidade, era fruto de orgulho, fazia para glorificar o próprio nome, pensava mais em si do que na comunidade, não fazia para a glória de Deus, porque o que é ouro é aquilo que é construído no fundamento que se chama Jesus Cristo. Aquilo que nós fazemos para a glória de Cristo, aquilo que nós fazemos para promover a fama, o nome de Cristo, aquilo que nós fazemos em nome de Cristo, é ouro que deve passar fogo e vai ser aprovado, vai ser purificado, e você vai apresentar esse ouro brilhante para o Senhor. Mas tem gente que vai chegar lá no final, porque usou o fundamento errado. Foi salvo, sabe por quê, irmão? Porque a salvação não é por obras, a salvação é pela graça de Deus. Aí a pessoa chega lá, mas queimou tudo. Eu me livrei do incêndio, não estou queimado, mas não tenho nada para oferecer, porque tudo foi destruído, porque eu construí tudo em fundamento errado. A palavra dessa noite, se eu pudesse colocar um tema, é corrigindo uma falsa ideia de igreja e ministério. Ministério é para uma função, irmãos: edificar o corpo de Cristo no fundamento certo, o próprio Jesus Cristo. O que você faz tem que ter um fundamento, a glória de Deus. Você tem que fazer para que Jesus seja visto. Você tem que fazer para que as pessoas conheçam e amem Jesus. Tem que fazer para que as pessoas, quando olhem para você, digam: rapaz, eu percebo que o Eric é um pecador, mas ele me mostra tanto de Jesus. Eu percebo que a nossa irmã Eliane, diaconisa, ela é pecadora, ela não é perfeita, ela tem o jeitinho dela, que eu acho engraçado. Não estou falando isso não, tá só dando um exemplo. Mas eu vejo tanto de Cristo nela. Cristo é visto nela. Cristo é visto nela.
Cristo é visto no Santo, Cristo é visto no Fernando, Cristo é visto no céu, é visto em mim, é visto em você. E quando nós fazemos no fundamento, quando nós fazemos na motivação correta, essa obra não pode parar, ela vai permanecer e ela vai gerar uma recompensa eterna. E lá no dia, vamos receber essa recompensa. Irmãos, o único fundamento que permanece é Cristo. Tudo que não está construído sobre ele será destruído no dia do julgamento. Só que Jesus, ele nos deu uma boa notícia na sua palavra. Ele viveu a vida perfeita que não podemos viver. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para nos dar vida nova. E agora quem se arrepende dos pecados e confia em Cristo recebe o perdão dele, se reconcilia com ele e tem uma esperança viva que vai suportar e resistir o dia do juízo e vai passar pelo fogo e vai ser aprovado. Hoje o Senhor nos chama para abandonar esse orgulho, abandonar esse desejo de dividir, abandonar o ressentimento, abandonar a imaturidade espiritual. O Senhor nos chama nessa noite para que nós possamos então confiar unicamente na obra de Cristo e assim construir a vida num fundamento que não pode ser abalado. E esse fundamento se chama a pedra angular da igreja, Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe com essa palavra. E eu quero fazer uma oração por você essa noite. Antes de orar, se você conhece essa canção, cante comigo assim. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Só mais uma vez. Eu vou construir. Cante para ele isso. Minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado.